o que que é esse tal do efeito snowball em finanças? O que que significa? Eu até coloquei aqui, ó, essa figurinha que é bem representativa, porque ela é isso mesmo. A gente vai começando assim, ó, com algo muito pequenininho, uma bolinha, e aí ela vai descendo e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo com o próprio dinheiro feito por ele mesmo. Tá, eu vou mostrar para vocês certinho, vou mostrar quais são os tipos de ativos que podem compor esse efeito snowball. Vou mostrar para vocês como que é essa estratégia. Eu fiz um diagrama de um resumo que ficou bem didático, eu espero que vocês gostem. Bom, vamos começar aqui, ó. O que que é esse efeito snowball? Eu coloquei aqui como se fosse um processo de construção de patrimônio, tá? Quais são os ativos que podem fazer parte desse efeito snowball? Então, aqui, ó, são as ações, são os fundos imobiliários, e além dos fundos imobiliários, hoje a gente está tendo acesso também aos fiagros e FIINFRA, eles são relativamente novos, né? Esses crescem, para falar bem a verdade, os fundos imobiliários têm poucos anos também, o fiagro e FIINFRA foram nos últimos 5 anos, eles são extremamente novos. Todos eles são tipos de ativos pagadores de dividendos. Então, o efeito snowball, ele está focado em pagamento de dividendos, tá? Então, os ativos que participam desse efeito snowball são esses: ações, fundos imobiliários, Fiagro, Fiinfra, e todos eles são pagadores de dividendos. E olha aqui o diagraminha que eu falei para vocês, para ficar bem didático. Como que funciona esse efeito snowball? Como que eu vou poder fazer assim essa maquininha de acelerador de patrimônio? Como que eu posso fazer o meu dinheiro trabalhar cada vez mais para eles? No começo, gente, tem uma postura nossa ativa para começar aquela bolinha que é bem pequenininha de vocês receberem dividendos, ela precisa crescer e para ela crescer vocês vão colocando dinheiro no começo, mas com o tempo ela vai ser possível com o dividendo que ela gerar pagar novas cotas. Então é sobre isso que é o snowball. Vamos aqui um passo a passo para a gente ver como é que funciona. O primeiro ponto é você compra ações. Quando eu falo ações, pode ser todos aqueles tipos que eu falei para vocês: ações, fundos imobiliários, Fiagro, Finfra, tá? Vocês compram as ações, as cotas, vocês compram cotas de ações, tá? Frações de ações. Se vocês não têm muito dinheiro, eu não tenho dinheiro para começar, eu não tenho dinheiro para comprar a cota mínima, o lote padrão de ações, que são 100, né? Compra frações de ações, por exemplo, Vale está em torno de, sei lá, R$ 6.000. Eu não tenho R$ 6.000 para comprar a cota padrão de 100 cotas. Compra 20 cotas, compra frações de ações, compra 40 cotas, então faz o proporcional baseado no que você tem capacidade hoje, tá? De fazer essa composição. Outro ponto também, esqueci de reenfatizar no slide anterior, mas é que é muito importante, essas ações e esses Fiagro, Finfra ou fundos imobiliários, eles precisam ser os que pagam dividendos. Como assim? Principalmente ações, tem muitas ações que não pagam dividendos. O que que isso significa? Tem muitas ações que elas não dão lucros. Tem muitas empresas que não estão dando lucros. Se vocês forem analisar, por exemplo, grandes varejistas, elas não estão dando lucro, então elas não estão pagando dividendos. Ou empresas que pagam até dividendo, mas pagam muito pouquinho, ou empresas que estão em recuperação judicial e tudo mais, elas não servem para esse efeito snowball. Como que vocês podem escolher boas ações para esses efeitos snowball? São as ações que são mais duradouras, que elas já estão assim provadas pelo tempo, ao longo do tempo, que vocês utilizam no seu dia a dia. Então, esse tipo de ação, por exemplo, luz, você usa eletricidade para tudo. Você já pensou quais são as empresas que estão por trás da luz chegar até a sua casa? Então, eu tenho geradores, transmissores de energias. Então, tem várias coisas por trás de coisas que vocês usam no dia a dia. E tem vários setores que eles são comuns pagar dividendos porque eles têm uma estrutura que é mais perene, que ela é mais estruturada e que sempre vai acontecer de uma maneira bacana. Então,
escolher boas ações é essencial, tá, gente? Não são qualquer ações que entram nesse snowball, são as ações boas pagadoras de dividendos. Como que você vê isso? Vocês vão analisar, por exemplo, no site do Fundamentos e tudo mais, as ações ao longo dos anos, como que elas se comportaram em termos de flutuações e pagamentos ao longo dos anos, tá? Aí que vocês vão conseguir ter uma noção de quais as ações que são bacanas para vocês para entrar nessa questão do snowball. Bom, dito tudo isso, compra ação, frações de ações de fundos imobiliários, FII, Infrafiagro. Comprei algumas cotas. Essas pequenas cotinhas no começo, elas vão te gerar pequenos dividendos. Então, vai crescendo na proporção do quanto você consegue alocar. Você conseguiu alocar pouquinho no começo, você vai receber dividendos, mas você vai receber dividendos pequenininhos no começo. Se você estiver construindo uma carteira, por exemplo, de fundos imobiliários, os primeiros dividendos vai assim te pagar uma bala, vai te pagar um cafezinho, é muito pouquinho o valor, tá? Mas aí o que que você faz? Você pega esse valor que você recebeu desse, né, desse dividendo. Então assim, ó, tenho o dividendo aqui, comprei ação, essa ação, esse fundo imobiliário gerou lucro. Esse lucro ele é distribuído pelo cotista, então você é um cotista, então você recebe uma parte desse lucro baseado na quantidade de cotas que você comprou, beleza? Aí você recebeu bem pouquinho, mas o que que você faz? Você pega esse pouquinho que você recebeu e investe de novo e compra mais cotas. Você vai colocar mais dinheiro no começo, além desse valor que você está recebendo de dividendo, você vai aqui entrar com mais dinheiro, tá? Por quê? Porque você está construindo o seu patrimônio. Então, não é na primeira vez, a não ser que você tenha um valor muito grande para investir de uma vez, mas se você está nessa escalada de construção, o que que você vai fazer? Você pega o dividendo, faz um aporte maior e junta o dividendo com esse aporte maior para comprar mais cota, tá? Aí o que que vai acontecer? Você vai ter mais cota porque você comprou mais, né? Aqui você está comprando mais ações. Então, aqui você comprou a primeira vez, aqui você tem o que você comprou a primeira vez, mais um pouquinho mais. O que que acontece? Se você comprou 100 aqui e aqui você comprou mais 100, aqui você vai ter 200 cotas. Ou seja, nessa primeira vez aqui, você recebeu um dividendo em cima de 100. Vamos supor aqui. Aí aqui você está recebendo um dividendo em cima de 200 cotas, porque você comprou mais, você usou uma parte do dividendo, você colocou mais dinheiro e você comprou 200 cotas. Se você tem 200 cotas, o que que você vai ter? Mais dividendo, tá? Então, esse efeito snowball é justamente isso, você tendo uma quantidade de cotas suficiente, assim, vai crescendo aos poucos esses dividendos e vai chegar num ponto que você vai entrar no efeito snowball. O que que isso significa? Você vai chegar numa quantidade de cotas de ações, de fundos imobiliários e tudo mais, que vai ser possível você reinvestir, você comprar novas cotas com esses próprios valores que vocês estão recebendo, tá? No começo, para você acelerar a carteira, você vai começar a colocar bastante dinheiro aqui. Então, você, com o seu esforço, você vai colocando mais e mais dinheiro junto com os dividendos. Então, você soma o seu dividendo com o valor do seu esforço. Vai chegar em um momento que você vai já ter colocado tanto esforço, você vai ter tantas cotas, que a quantidade de dividendos que for feita aqui ela vai ser suficiente para comprar uma quantidade de ações. Ou seja, você não vai mais precisar fazer aportes, você vai poder reinvestir o próprio valor que vocês receberem. Esse que é o efeito snowball, ou seja, aqui, ó, essa é a diferença, tá? Aqui eu estou colocando o meu esforço, tá vendo? Eu estou colocando dinheiro, 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 junto com o dividendo que eu estou recebendo. Já aqui, eu tenho uma quantidade tão grande de cotas, que o valor das cotas, que o dividendo dessas cotas, ela é suficiente para comprar novas frações de ações. Ou seja, vai ter um momento que você nem vai precisar mais colocar
aportes, porque com o que você já está recebendo, vai ser possível comprar mais ações. E é esse que é o mágico efeito do snowball. É o seu próprio dinheiro comprando mais dinheiro. É o próprio dividendo sendo capaz de comprar mais cota. E se você tem mais cota, você vai receber mais dividendo. Então fica esse efeito bola de neve mesmo. Então, mesmo se você, por exemplo, eu não tenho mais fonte de renda, eu não tenho aqui mais como colocar dinheiro, não tem problema, porque aqui você já vai estar num ponto que você já vai ter o dinheiro suficiente rendendo para comprar mais cotas, tá? Então, nesse ponto é o que vira o efeito snowball. Você pode continuar colocando mais dinheiro? Pode continuar colocando mais dinheiro, porque aí você vai ter mais dividendo e vai ter a possibilidade de comprar mais frações. Mas se você quiser só deixar o seu dinheiro trabalhar sozinho e fazer esse reinvestimento ativo nos ativos que você já tem, aí você entra nesse efeito bola de neve. Então, vocês entendem que aqui, nesse exato ponto aqui embaixo, vocês não estão colocando mais dinheiro, vocês não estão colocando mais esforço, vocês estão utilizando o esforço do próprio dinheiro para comprar mais cotas. Então, vocês estão usando os próprios dividendos que as ações estão gerando para comprar mais ações, para comprar mais fundos imobiliários, para comprar mais Fiagro, para comprar mais FIINFRA. Então, esse é o grande efeito bola de neve. É quando o seu próprio dinheiro é capaz de comprar mais cotas desse dinheiro, tá? Então, quanto mais cotas, mais dividendo, quanto mais dividendos, mais cotas. E fica essa maquininha de gerar mais cotas e de gerar mais dividendos, tá? Esse é o grande efeito do snowball. Então, aqui eu trouxe mais alguns pontos, tá, gente? Dividendos. O primeiro ponto, aqui, quando a gente está saindo aqui, depois de que recebeu os primeiros dividendos, para você realmente entrar no efeito snowball, você não deve utilizar esse dinheiro, você deve reinvestir. Isso, gente, eu estou falando para se você quer gerar esse efeito snowball na sua carteira, tá? Então, não utilize. Então, você vai ver lá na conta da sua corretora caindo dinheiro, mas você não vai usar para pagar coisa, para uma viagem e tudo mais. O que, que você vai fazer? Você vai utilizar esse próprio dinheiro e reinvestir, tá? No início, novas cotas com investimento mais dividendo. Então, é bem aquilo que eu estava falando para vocês. No início, vocês vão comprar novas cotas com o esforço de vocês, mais o dividendo que vocês receberam. No começo, os dividendos são bem pequenininhos e eles vão crescendo ao longo do tempo, tá? Então, no começo, gente, não vai esperar que vocês vão receber um dividendo gigantesco que vai ser capaz de fazer várias coisas, reformar a casa. Não, vocês vão receber dividendos pequenininhos, porque isso é um efeito de construção ao longo do tempo, tá? Mas quando vocês chegam nesse ponto do snowball, é muito maravilhoso. Vocês vão ver, assim, brotando na sua conta da corretora, valores que você nem esperava, valores, assim, que vocês vão ser capazes de comprar novas cotas, que vocês não vão precisar fazer novos aportes com o esforço do trabalho de vocês, com o próprio esforço do dinheiro, vocês vão ser capazes de comprar novas cotas, tá? E compra de novas cotas com valor recebido pelas próprias cotas atuais. Isso é bem o que eu falei agora. Então, o que que você faz? Você compra novas cotas com o valor recebido pelas próprias cotas. Olha que mágico. Então, faz de conta que você tem, a gente estava falando da Vale, faz de conta que você tem ações da Vale. Aí você tem 100 no começo, aí depois tem 200, aí depois tem 300. Isso você colocando o seu esforço, o seu dinheiro, mais o dinheiro dos dividendos. Vai ter uma hora que a Vale, ela vai te pagar, pela quantidade de cotas que você tem, ela vai te pagar tão bem os dividendos que com o valor que ela te pagar dos dividendos, você vai poder comprar mais cotas de Vale e vai poder aumentar o seu patrimônio. E aí, o que, que ela vai fazer? Ela vai te pagar mais. E ela te pagando mais, você vai poder comprar mais. Então, você vê o que é um ciclo, né? Mas
o que que acontece? Você precisa sair do começo. Se você conseguir vencer a parte do começo, que é a parte mais difícil, até entrar no efeito de snowball, você vai conseguir ser uma minoria da população, porque é muito difícil vencer o começo. As pessoas se desanimam pela quantidade, pelos valores, criam expectativas falsas e acabam não continuando. Então, assim, se vocês conseguirem vencer a inércia do começo, se vocês conseguirem colocar bastante esforço, vocês vão ser recompensados no futuro, tá? Então, aqui, ó, o que eu fiz de resuminho aqui, ó? Quanto mais dividendos, mais cotas, quanto mais cotas, mais dividendos. Então, aqui é um resuminho bem simples desse efeito no snowball. Chegará o montante que o dividendo que você receberá vai poder pagar o seu custo de vida para você poder viver de renda sem depender do INSS e construir a sua própria aposentadoria. Então, assim, tá, eu estou fazendo, eu tô construindo, mas qual que é o meu objetivo nisso tudo? É bem isso daqui, ó. Tá? Pode ser, gente, o objetivo é de cada um, tá? Mas aqui um exemplo muito forte de objetivo de vida para vocês, que pode ser esse efeito do snowball, é justamente vocês chegarem numa quantidade de cotas, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, que eles vão te pagar periodicamente uma quantidade de dividendos que vai ser suficiente para te sustentar, para sustentar o seu custo de vida, para que seja suficiente para pagar as suas contas básicas, que seja suficiente para você ter um conforto de vida, tá? Então, esse é um dos maiores, dos maiores prêmios mesmo, desse esforço para fazer o snowball acontecer. Imagina que todo mês, ou a cada trimestre, vai cair uma quantidade de dinheiro na sua conta que vai ser suficiente para te sustentar. Imagina isso acontecendo, gente. Imagina que você não vai precisar, assim, trabalhar assim por necessidade para poder pagar a conta, porque tem um monte de. Não, você vai poder trabalhar por opção, porque você sabe que o seu próprio patrimônio ele já está trabalhando para você, tá? Isso é o grande efeito do snowball. Esse é um dos grandes prêmios que ele pode te pagar se você